A aula de hoje será sobre uma temática que é muito debatida no ensino médio, quando se ensina história geral, principalmente história da Idade Média. Não é a história do corno, certo? Ou dos cornos. É exatamente sobre o processo de feudalização. Com o recuo do comércio durante o Império Romano, devido às invasões bárbaras, as pessoas saíam das cidades, tinham que pagar impostos, então fugindo de uma série de coisas. O comércio se retraiu, então as pessoas começaram a fazer troca de favores para obter mão de obra. Então trocavam favor. Eu lhe empresto um pedaço de terra e você trabalha para mim. Ou você me protege. Então, quanto mais invasões, mais a Europa foi feudalizada, dividida, estabelecida essas relações fragmentárias. E aonde entra esse personagem? São os vikings. Fúria nórdica. Fúria nórdica era a expressão que se usava nas rezas dos padres católicos na Inglaterra. De tanto medo que eles tinham, eles rezavam e no meio da oração pediam para que Deus contesse essa fúria nórdica. Vou esclarecer algumas coisas. Os vikings não tinham elmos com chifres. Isso é uma caricatura. Os próprios escandinavos, às vezes, eles, em eventos esportivos, eles levam essa caricatura a sério. Eles também não eram cobertos de pele. Eram grandes artesãos, tinham tecidos finos, eram comerciantes, eram guerreiros sim, eram grandes navegadores, tanto que chegaram muito antes de Colombo à América, né, no Canadá e também na Groenlândia. Os grandes líderes vikings sempre tinham um apelido. Eric, o Vermelho. Aiva, o Sem Ossos. Sem ossos porque estava sem dentes. Né? Harold, que foi o primeiro rei escandinavo, os dentes azuis. Então, o medo que se espalha começa no nordeste da Inglaterra, no mosteiro Lindfarne. Os vikings entraram, eram, na verdade, um mosteiro feito de madeira, colocaram fogo e mataram todos, usando espadas e aixa. Aixa é um machado, não como esse exatamente, mas é um machado. Eles tinham embarcações incríveis, feitas de carvalho, cabia 80 pessoas, 60 iam remando. Eles também faziam essas guerras não só para pegar produtos de metal, preciosos ou não, mas para fazerem escravos. Escravo é muito importante para matá-los e usá-los no serviço. Mas também eles liberavam, quando eles queriam, os escravos dos seus compromissos, certo? E emprestavam ou davam terras. Nessas embarcações, eles tinham pouco espaço para colocar alimentação e água, porque eles guardavam as armas. Então, nessas viagens para a Inglaterra, para a Islândia, para a Groenlândia, eles passavam fome. Uma das principais cidades, né, era Birka. E eles não tinham eles têm um sentimento mais de localidade, tanto que viking atacava viking. As suas casas moravam de 6 a 8 pessoas, eram bem aquecidas. Eles cavavam um quadrado de 2 metros, com muitas tábuas, teto com camadas de palha, né, e fogueira que sempre estava ali. Quando eles capturavam o inimigo, eles faziam a prática da águia sangrenta. Eles abriam o indivíduo,
vivo, tiravam as suas vísceras e deixavam ele ali até a morte. Eles acreditavam em diversos deuses, o principal é Odin, e acreditavam no Valhalla, que seria o local que os guerreiros, depois de morrer, iriam habitar com Odin. Então eles não tinham medo da morte. Esse ataque de Lindisfarne, depois desse ataque, alguns vikings começaram a se converter ao cristianismo. Só que eles bebiam muito cerveja, eles se comunicavam com a Índia, com a China. Então, vários produtos foram encontrados em sítios arqueológicos dessas regiões, como produtos, né, uma estátua do Buda. Tá bom? Agora, a importância dos vikings é que as suas invasões, não só de eles se estabelecerem na Inglaterra, se estabelecerem na França, assustou e fez com que a Europa se enfeudasse cada vez mais, se dividisse cada vez mais, exigisse proteção cada vez mais. Tanto que alguns historiadores dizem o momento que o feudalismo se solidifica é esse momento, não só da invasão dos vikings, e também dos árabes e dos húngaros. Nesse período estava acontecendo o avanço dos francos, Carlos Magno também, que não era a flor que se cheirava, matou 4.500 saxões, arrancando as cabeças e pregando nas portas das casas. Você tem os bizantinos também tentando se expandir. Os árabes, que em 709, com a liderança de Gibraltaric, entra na Europa. Na verdade, os árabes, eles não acabaram com o comércio. As pessoas pensam que acabaram. Não acabaram. Tanto, eles comercializavam entre eles e entre outros povos. A questão é que essas invasões, elas exigiam dos europeus cada vez mais uma fragmentação, feudalização. Tá bom?